eu acho que, em meio a tantas dificuldades, das mais variadas ordens, eu vejo que hoje, especialmente a universidade pública, dá um importante testemunho da sua vocação e da sua importância na promoção, no fomento do debate de qualidade, do debate qualificado, calcado em argumentos, em ideias e não em outros elementos. Então, é realmente muito bonito ver a congregação tão cheia, ainda que o que nos mova nesse debate não seja algo que nos motive particularmente. É claro que é uma alegria enorme compartilhar esse debate hoje, estar presente com expositores, debatedores de altíssimo nível, mas, infelizmente, o que nos traz aqui hoje é não apenas um debate que se resume às ideias sem maior repercussão prática. Hoje, o nosso propósito é trazer à discussão um aspecto, dentre tantos, do anteprojeto de reforma do Código Civil, que suscita muitas perplexidades, texto que, infelizmente, né, corre o sério risco de deixar o mundo do mero interesse acadêmico, científico, se é que nós poderíamos dizer que suscitava algum, para, infelizmente, se tornar comando legal. E é nesse espírito, então, partindo dessa premissa, que, não, infelizmente, não é das mais auspiciosa, que hoje nós temos esse encontro em que vamos poder contar com a presença de um dos maiores nomes da civilística nacional, a professora Judite Martins Costa, a quem eu agradeço enormemente a presença, o pronto acolhimento do convite para estar em Belo Horizonte, e eu quero aqui publicamente expressar a minha enorme admiração intelectual pela senhora, por vários motivos. Primeiro, pela honestidade intelectual, uma jurista que sempre foi fiel ao próprio pensamento e nunca se curvou a outras pressões das mais variadas ordens. Essa honestidade intelectual é algo que eu acho, infelizmente, raro hoje e, por isso, inspira grande admiração. Pela generosidade e pelo serviço enorme que tem prestado à ciência do direito no Brasil. Porque, desde que o anteprojeto foi consolidado em um texto final, a professora Judite tem empreendido uma jornada incansável na promoção dos debates acerca do texto, tem se deslocado por todo o país, e isso realmente é algo que serve de testemunho da generosidade e da própria grandeza intelectual. Então, professora, muito obrigada pela presença aqui hoje, na Casa de Afonso Pena. Quero agradecer também a presença do professor Fábio Martins, que também tem sido uma pessoa extremamente importante, também na qualidade de presidente do Instituto do Direito Privado, entidade que apoia esse evento, né, no fomento do debate de qualidade, especialmente nesse contexto de reforma, vamos dizer assim, do Código Civil. O professor Fábio tem, juntamente com a professora Judite, com a professora Mariana Conte Craveiro, né, que são pessoas importantes no contexto do Instituto de Direito Privado, do Instituto de Estudos Culturalistas, do qual a professora é presidente, promovido semanalmente a difusão de textos que visam a trazer à discussão aspectos dessa propalada reforma. Então, o serviço, né, que o IDIP e o professor Fábio, a professora Judite, têm feito em favor do debate de qualidade, é algo que realmente deve ser destacado e saudado nesse nosso contexto atual. Quero agradecer também a presença do professor Edgar, que
também muito prontamente acolheu o convite para debater e expor suas ideias a respeito do texto, no contexto da responsabilidade civil. E também quero agradecer a Júlia Frois, que é um dos nossos talentos da nova geração de civilistas mineiros, uma aluna brilhante que realmente nos faz renovar as esperanças na formação de novos talentos e da promoção desse debate jurídico de qualidade. Por fim, eu sei que eu já me estendi muito na condição de presidente de mesa, quero, mais uma vez, ressaltar a importância do Instituto de Direito Privado, que acolheu a ideia de promover esse encontro aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Fábio Martins é o nosso presidente, eu faço parte da direção do Instituto, que, com certeza, está com as portas sempre abertas a quem queira participar desse debate de qualidade. Quero agradecer também ao Ibrademp, na figura do presidente Henrique Barbosa, que nos brinda com a sua presença, também por ter acolhido o convite para nos apoiar nessa jornada. E aproveito a oportunidade para destacar que hoje é o primeiro dos eventos aqui em Belo Horizonte. Amanhã nós teremos outro no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aberto também ao público em geral, e que contará com a presença do Henrique Barbosa, do Fábio Martins e da professora Judite. Estão todos convidados, né? Quero agradecer o Ibrademp, o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que também nos apoia na promoção desse evento, e quero agradecer aos nossos estudantes, em especial os estudantes do LADPRO. Sem vocês, esse evento ele não teria acontecido. Então, quero agradecer pela dedicação, pelo entusiasmo com que abraçaram, né, essa nossa proposta de organização do evento, e é uma alegria muito grande ver tanta gente entusiasta da nova geração, novíssima geração, entusiasta do direito civil e do direito processual civil também. Então, sem mais delongas, visto que eu já me estendi além da conta, eu passo a palavra à professora Judite Martins Costa, a quem eu renovo meus agradecimentos e expresso novamente minha profunda admiração. Muitíssimo obrigada, cara Helena. É a primeira vez que eu venho à casa de Afonso Pena, mas eu, embora seja a primeira vez, eu já me sinto muito em casa, talvez pela presença de amigos tão queridos. Agradeço ao professor Eduardo Greber estar aqui, ao querido professor Leandro Zanitelli, que foi meu aluno quando tinha, sei lá, 17 anos, por aí, né, Leandro? Cujo afeto mútuo continua por esse tempo todo. Agradeço também muito ao Henrique Barbosa. Vocês e os alunos aqui presentes me fazem sentir muito em casa. Eu também cumprimento os meus companheiros de mesa e me proponho a conversar um pouco sobre a responsabilidade civil no anteprojeto. Eu quero, já de saída, fazer uma ressalva importante. Vocês ouvirão muitas críticas. Essas críticas não serão aos autores do anteprojeto, a quem eu reconheço o espírito público de se terem dedicado a tentar, não é, renovar o direito civil, ou, enfim, de acordo com as suas convicções, elaborar um anteprojeto de Código Civil. São críticas que se referem exclusivamente ao texto que está à disposição da comunidade jurídica, que deve, justamente, por ele se interessar. Eu sou um pouco atrapalhada para passar os slides, mas eu espero acertar. Acho que foi, né? Eu quero. Aqui estão mais ou menos pontuando. Bom, várias são as angulações pelas quais eu poderia propor o exame do tratamento dado ao Instituto da Responsabilidade Civil no anteprojeto, em busca de saber realmente o que está em jogo, como diz o título dessa palestra.
Eu poderia, por exemplo, examinar a adequação ou inadequação metodológica da disciplina da responsabilidade civil, ou poderia ser enfocada a sua adequação ou inadequação teórica, ou ainda a adequação ou inadequação sociológica de se fazer um código quando nós temos um outro jovem de 20 anos. Mas eu proponho, num viés talvez mais modesto, mas igualmente eficaz, responder à indagação que está no título desse encontro acadêmico, começando por recordar qual é a função principal da responsabilidade civil como instituto jurídico. Aquela função que delineia a sua identidade dentre os vários institutos que compõem o tecido das relações jurídicas de direito privado. Para depois contrastar exemplificativamente esta função ou estas funções com o que foi propósito da comissão elaboradora e o que está proposto no texto do anteprojeto. Acho que pode seguir, Fábio. Muitas vezes, os institutos jurídicos se apresentam multifuncionais. Seja porque eles próprios desempenham mais de uma função, por exemplo, a alienação fiduciária em garantia, que se aliena e garante, ou por terem, no transcurso do tempo, sido ressignificados no seu aspecto funcional, serem refuncionalizados, como ocorre, por exemplo, com uma consignação de receita com função de garantia. Não é? Foi feita para uma coisa e vai ter depois outra função. Mas há sempre, em cada instituto, uma função principal, aquela que é determinante para a sua ordenação categorial, viabilizando a sua qualificação jurídica. O que é a qualificação? É a inserção de certo fato da vida ou de uma conduta numa categoria jurídica pré-existente, de onde resulta, por uma conexão lógica, pelo menos no direito das obrigações, o regime jurídico que lhe é aplicável, né, tendo sido, portanto, estabelecidas os traços fundamentais da categoria de conexão com outras regras. De um modo muito genérico, se pode dizer que a função principal do Instituto da Responsabilidade Civil é ela consistir num dos vários modos de atribuição ou alocação interpatrimonial que povoam o direito civil. O direito civil ele é formado por vários institutos que têm essa função, como alocar os bens na sociedade, como alocar os bens entre os privados. Por meio do Instituto da Responsabilidade Civil, nós disciplinamos o direito disciplina a imputação a um causador de um dano da sua reparação, como já está escrito há 2000 anos, como uma verdade que não se contesta, não é? Não se deve a ninguém lesar, alterum non ledere, também deve-se viver honestamente, com honeste vivere, e com bona fides, atribuindo a cada um o que é seu, qui suum tribuere, como está nesses axiomas que apontam ao coração da responsabilidade civil. No entanto, sendo o ordenamento jurídico tecido por uma miríade de institutos, também nessa matéria nós devemos invocar esse brocardo, né? Dar a cada um o que é seu, isto é, dar à responsabilidade civil o que é seu, e não tentar transformar a responsabilidade civil numa coisa diversa. Quando se diz indenizar, eu estou dizendo indenizar, e não restituir, e não tributar, não pagar, não garantir, não sancionar apenas. Né? O cuidado conceitual é relevante porque a possibilidade de comunicação nossa, intersubjetiva, depende do cuidado com as palavras que nós empregamos. E é um verdadeiro pressuposto da comunicação jurídica, da ordem jurídica. Bom, adotado esse pressuposto, me parece ainda consensual a afirmação segundo a qual é função principal da responsabilidade civil aquela que identifica o seu núcleo, a sua singularidade como instituto jurídico, aquilo que é só dela e de mais ninguém, é determinar, por meio de pressupostos de configuração e critérios racionalmente apreensíveis,
quais são os eventos, dentre os muitos eventos que ocorrem todo dia a todos nós, que cujo resultado danoso deve ser transferido da vítima ao autor do dano, e quem deve por ele responder. E sendo assim, e sem negar que possa a responsabilidade civil marginalmente também, em caráter pontual, desempenhar outras funções, sem negar que ao longo do tempo esse instituto vem sofrendo e tem que sofrer alterações, eu acho importante nós termos presente pela negativa o que não é a função da responsabilidade civil. Porque, se tudo isso for, vai se verificar uma espécie de entropia funcional. Em torno da função modeladora da responsabilidade civil, se agrupa, né, a sua disciplina. Então, vamos ter presente aquilo que é a função principal, a função principal, porque é em torno disso que tudo deve se agrupar. Na técnica legislativa tradicionalmente seguida no direito brasileiro, era assim no Código 16, é assim no Código de 2002, e é também assim em outros códigos, como o francês, como o português, a disciplina da responsabilidade civil, ela vem estruturada em poucas regras, né, em geral em normas de tessitura aberta, cláusulas gerais, que permitem a adaptação pela jurisprudência a situações novas, né, num arsenal conceitual que deve ser o mais forte, o mais firme, o mais técnico e testado possível, sob pena de algaravia, de confusão, de insegurança. Nós temos que, e se estrutura, portanto, a disciplina da responsabilidade civil. Nós temos que saber com muita firmeza, com muita precisão, o que é ato jurídico, o que é ato jurídico ilícito, o que é dano, o que é nexo causal, esses são os pressupostos da responsabilidade civil, o que é culpa, o que é risco, o que é defeito do produto ou serviço no CDC, que são os chamados fatores de imputação de responsabilidade civil. Então, se nós temos presente esse núcleo, que, como eu digo, é um núcleo, é a base, é o centro de onde para onde tudo converte, parece claro que não compete à responsabilidade civil desempenhar a função assecuratória exercida, por exemplo, pelos contratos de seguro e pelas demais obrigações de garantia. Não compete desempenhar a função distributiva, desempenhada, por exemplo, por institutos fiscais, nem mesmo punitiva, alocada principalmente no direito penal e no direito administrativo sancionador, muito embora na responsabilidade por dano moral eu tenha que reconhecer que a jurisprudência e a doutrina, a parte da doutrina, advoguem uma função punitiva. No entanto, transformar a responsabilidade civil, um instituto voltado fundamentalmente à reparação de danos injustamente causados a alguém, em uma técnica de imputação de garantia contra o risco, contra quaisquer riscos, ou imputar-lhe uma função distributivista ou punitiva, seria, como diz o professor Otávio, da São Francisco, desnaturar e tornar irreconhecível esse instituto como um instituto de direito civil. Bom, feito isso, só para que tenhamos todos, andemos na mesma página, como se diz, tenhamos o mesmo pano de fundo, o que nós encontramos no anteprojeto? Como todos nós sabemos, essa pretendida reforma de um Código Civil ainda jovem, como o de 2002, ainda não suficientemente testado pelos tribunais e pela prática, pela experiência jurídica, pegou de surpresa a comunidade jurídica. Foi realizada num tempo recorde, acho até que nós entraríamos num triste recorde no Guinness do código mais rápido feito na história da humanidade. Não partiu de exigências da sociedade, nem das exigências da comunidade de juristas. Portanto, não foi antecedida, como as suas congêneres francesa e alemã, só para lembrar as mais recentes, de estudos, de congressos, monografias, pesquisas, dados estatísticos que poderiam nos chegar a fazer a compreender qual é a pretensão, o método, o objetivo e os limites da comissão revisora. Então, nós
temos muito pouco material para trabalhar, para saber o que queria a comissão revisora, porque não houve nada disso antes. Mas para saber o que quiseram fazer, para tentar saber o que quiseram fazer os antiprojetistas, nós temos que recorrer à sua exposição de motivos. A exposição de motivos da Subcomissão de Responsabilidade Civil hoje, né? Que, embora muito sucinta e não indicativa das suas fontes, não se encontram as fontes, alcança algumas pistas. E eu vou considerar 3 das pistas que ali estão para tentar expor o que eu penso, em caráter exemplificativo, sobre a disciplina dada à responsabilidade civil pelo anteprojeto. Primeiro, partem os redatores do anteprojeto de uma premissa que eu considero equivocada, que a disciplina da responsabilidade civil no Código de 2002 projeta o conteúdo do Código de 16 com pequenas alterações, eu o cito. É equivocada porque não é isso que aconteceu e basta comparar um ao outro. No entanto, desta premissa resulta uma consequência afirmada como se verdade fosse, ser cito, sintoma de descompasso entre a legislação e a realidade da responsabilidade civil, o fato dos professores não lecionarem essa matéria com base no Código Civil, mas seguirem a doutrina e a jurisprudência. Bom, onde é que estão os equívocos da premissa e da consequência? E, no fim, nós vamos chegar que ambos são o mesmo. Só uma observação que me ocorre agora sobre a consequência. Nenhum país que eu conheço seleciona a responsabilidade civil com base no Código. É o setor mais dinâmico do direito civil, portanto, tem que ser selecionada com base na jurisprudência. Ponto. Mas vamos lá, vamos voltar a quais são os equívocos, e que, para mim, o equívoco de premissa e de consequência tem a mesma raiz. Foi o fato dos antiprojetistas não terem atentado para o mais relevante num código, que é, não o que está nele escrito, mas o seu método. Não terem refletido sobre o que ensinaram José Carlos Moreira Alves e Clóvis do Couto e Silva na exposição de motivos do Código de 2002. De Moreira Alves vem a constatação, que me parece correta, da possibilidade de, com poucas alterações, diz ele, não só atualizar uma inteira codificação, como também cambiar-se a concepção filosófica que a ampara. Essa constatação, dizia Moreira Alves, é da mais alta valia, porque a força de se dizer o contrário se obscureceu a verdade que ela traduz. Gosto muito dessa frase, porque já diziam os generais de Hitler, né, que uma mentira muitas vezes repetida se transforma numa verdade. Né? Bom, essa impressão, continua o Moreira Alves, hoje ela se domina porque geralmente não se aprofunda o estudo do problema. De novo, com razão, Moreira Alves. Mas se o estudarmos, continua ele, perceberemos que com a inserção de poucas regras abertas se alcança mudar a base filosófica de um código sem mudar a letra existente, até porque, como constatou Arcangeli na Itália, um código medíocre transforma-se depois de alguns anos num código muito melhor, como um capital modesto que aumentasse pelo acúmulo dos juros. O estudo dos juristas, as decisões dos tribunais que comatam suas lacunas, refinam os ângulos, adaptando o código à vida. Do segundo, isto é, de Clóvis do Couto e Silva, vem a explicação técnica sobre o método no qual amparado o Código de 2002. A ideia, creio que até hoje não bem compreendida por muitos, foi não a de fazer um código total que pretenda abranger qualquer fato da vida, como o anteprojeto pretende, mas um código central. E leio Clóvis. O pensamento que norteou a comissão que elaborou o projeto de Código Civil brasileiro foi realizar um código central, no sentido que lhe deu Arthur Steinwender, sem a totalidade das leis em vigor no país. A importância está em dotar a sociedade de uma técnica legislativa e jurídica que possua unidade valorativa e conceitual, ao mesmo tempo em que infunda nas leis especiais essas virtudes, permitindo à doutrina poder integrá-las num sistema, entendida essa noção ao modo aberto.
A intenção, portanto, dos codificadores de 2002 era de afastar a pretensão de plenitude que marcara ideologicamente a codificação no século XIX, como um fenômeno histórico, que agora parece que quer voltar com esse anteprojeto. O Código deveria ser o ponto de referência da disciplina privatista, mas não esgotar o sistema de direito privado. Na medida das necessidades advindas, das transformações sociais, do andar da sociedade, enfim, quando se mostrasse oportuno regular em minúcias determinada matéria, o Código deveria ser apto a receber essas novidades, seja de fora para dentro, por meio de leis aditivas, como eles então chamavam, não é? A exemplo, por exemplo, de leis complementares à Constituição, ou então, concomitantemente, receber, no que fosse possível, de dentro para fora, através do enriquecimento pela jurisprudência de suas cláusulas gerais. No entanto, os antiprojetistas, que creio que não leram essas lições, expressaram exatamente o contrário. O seu propósito de levar para o corpus codificado diversas leis avulsas, encher o código, encher, não é? Dada a natureza desse diploma, como eles escrevem, isto é, o Código Civil. Aí me parece realmente muito clara em compreensão que é injustificável num anteprojeto que é soi-disant, não é? De reforma, e não um código novo. Se fosse um código novo, os antiprojetistas poderiam escolher o método que eles quisessem. Mas se estavam a reformar um código já existente, tinham que atender ao método do código, enfim, que está vigente, sua linguagem, seus conceitos, sob pena de inconsistência, de incongruência e de quebra sistemática, 3 defeitos que eu imputo a este anteprojeto. Vamos, então, responder a segunda pista da exposição de motivos, a linguagem, a técnica e coloquial que usa. Nesta exposição de motivos, podemos ainda ler: as normas sobre responsabilidade civil dirigem-se principalmente aos magistrados. Podem, assim, assumir uma linguagem mais técnica. Esse foi o propósito, mas não foi o realizado. O propósito é justo. Num texto intitulado A Linguagem da Responsabilidade Civil, destinado a homenagear a ilustre ministra Fátima Nancy Andrighi, eu lamentava o estado cacofônico da responsabilidade civil em nosso país e postulava a necessidade de uma estabilidade conceitual que assegura a confiabilidade no discurso jurídico e, no plano da jurisprudência, minimiza o risco da insegurança e da surpresa. Mas essa linguagem mais técnica, que foi enunciada como propósito na exposição de motivos, configura, sinceramente, um propósito não realizado. O texto que temos diante dos nossos olhos está distante desta preocupação corretíssima com a linguagem do Código, e de um código tão central como é o Código Civil. Uma linguagem que, como disse ainda Moreira Alves, que era o que ele buscou com relação ao Código de 2002, que, a par da sobriedade e da clareza, se utilizam rigorosamente os termos técnicos da ciência do direito, atribuindo-lhe sempre o sentido que tem nela, porque as expressões populares, a linguagem coloquial, são necessariamente imprecisas pela natural variedade de significados que podem comportar. Exemplos? Vamos ver agora o que tem lá nesse anteprojeto. Conceitos não técnicos muito distantes da linguagem jurídica, tais como situação de risco, artigo 927-A caput. Atividade de risco especial, o que é risco especial? Artigo 927-2. Danos previsíveis, artigo 927-A, parágrafo 1º. Risco especial e diferenciado. Gente, risco diferenciado. Está lá. 927-B, parágrafo 1º. Linguagem coloquial, como, por exemplo, indicam-se aqui critérios, entre outros. Isso a gente diz numa conversa entre amigos, entre outros. Para se referir à quantificação do dano, remete à estatística e máximas de experiência. Ainda na quantificação do dano, e sem restringir ao dano extrapatrimonial, a ponderação do valor da indenização. Ponderação do valor no dano patrimonial.
Juntamente com esta coloquialidade de reunião entre amigos, proliferam as expressões vagas, que são um imenso perigo à consistência, à coerência, à objetividade, que são os pressupostos da certeza do direito. Direito incerto é, por definição, direito arbitrário, isto é, o não direito, a negação do direito. Vamos aos exemplos. As medidas ao seu alcance que toda pessoa tem o dever de adotar de boa-fé e de acordo com as circunstâncias, para evitar a ocorrência de danos previsíveis que lhe seriam imputáveis, mitigar a sua extensão e não agravar o dano, caso esse já tenha ocorrido. Artigo 927-A, parágrafo 1º. Ou o que eu, na minha possibilidade intelectual, acho que é um critério de imputação, mas não tenho certeza, estabelecido pela atividade, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, que induza por sua natureza risco especial, aqui está o diferenciado aos direitos do outro, a ser avaliada, entre outros critérios, pela estatística e máximas de experiência. À linguagem vaga, como vem, se acrescentam critérios muito controversos. De um lado, a estatística, tão estranha à nossa tradição, importação de um modelo utilitarista do common law, porta de entrada para a utilização do nexo causal probabilístico, uma via incerta, pois não se sabe onde começa e não se sabe onde termina. Sem falar na incongruência frontal com o artigo 403, felizmente mantido, que diz coisas absolutamente diversas a essas. De outro lado, as máximas de experiência. Há um livro belíssimo do Michele Tarufo, é um livro de processo, e eu não sou muito do processo, mas esse livro eu li e já li umas 3 vezes. Se chama Uma Simples Verdade. E ele tem trechos belíssimos sobre o perigo da utilização das máximas de experiências. Por si só, um conceito indeterminado, indicando certas generalizações do chamado senso comum, mas que, desligadas dos fatos concretos, nos levam a uma série de vieses, a uma série de preconceitos, aprofundam vieses e aprofundam preconceitos, e são absolutamente insindicáveis do ponto de vista racional, quando aplicadas sem as necessárias precauções. E ainda erros de português, como, por exemplo, podendo ela ser aplicada no artigo 927b, parágrafo 2º, sem que se possa saber se o ela se refere à responsabilização sobre o critério da imputação objetiva, ou à indenização, ou ainda, se for a ponderação, ou a fixação do quanto indenizatório. Pode ser qualquer dessas coisas. Vejam, não pensem que essas... eu não sou uma pessoa formalista, não pensem que essas observações são feitas por amor à forma. Pelo contrário, é um problema substancial e diz respeito ao valor da segurança jurídica, pois uma linguagem tão atécnica, tão coloquial, aumenta a cacofonia, a algaravia. Se uma das causas do caos é, e assim eu já pensava em 2015, quando eu escrevi aquele artigo, a ausência de refinamento, de solidificação, de densificação dos conceitos da responsabilidade civil, porque não se sabe o que é ilicitude até hoje no Brasil. Se pensa no Brasil, há muitas correntes doutrinárias que pensam que responsabilidade objetiva é responsabilidade por ato lícito, não é? E isso é dito assim com muita tranquilidade, não é? Então, se uma das causas do caos é isto, uma eventual aprovação do anteprojeto, com a consagração de tantas palavras camaleônicas, para usar um conceito do Wesley Hoffeld, não é? Tantas palavras vagas, imprecisas, nos traz uma perspectiva realmente de muito temor. O direito civil exige uma linguagem precisa, testada, refinada, e obedece ao tempo da longa duração, como dizia o historiador Fernand Braudel, ao se referir aos tempos da história. Isso é, o direito civil ele está apto a qualquer novidade, mas ele rejeita a novidade pela novidade, por moda. Como bem observou o professor Menezes Cordeiro, que se dedicou a estudar este anteprojeto, não por acaso o respeito
As novidades na regulação podem visar problemas novos ou podem pretender alterar o regime vigente. Em regra, e no direito civil, tais novidades são antecedidas por estudos monográficos sérios, onde se pondere a origem, a evolução histórica, o direito comparado e as incidências sociais e econômicas. De novo, diz ele, tratando-se de um Código Civil, todas as cautelas são poucas. Como exemplo, a reforma alemã de 2000 e 2002 foi preparada ao longo de décadas, tendo sido intensificada durante os 20 anos que antecederam as modificações. A reforma francesa foi ponderada por mais de um século e com estudos que se concentraram nos últimos 25 anos. E completou o professor Menezes Cordeiro em palavras que, principalmente os estudantes, eu gostaria que guardassem. A lei comanda, mas não teoriza. Aproveitar reformas para fazer doutrina é inadequado. Apenas em questões sérias, nas quais se impõe a fixar soluções legais, se devem encarar acertos pontuais. Impõe-se ainda uma atenção reforçada. Dada a natureza sistemática do direito, um acento pontual pode ter efeitos em bola de neves, operando o efeito borboleta. Eu ainda tenho tempo? Então, vamos para a terceira e última pista. Embora no direito forma e substância sejam inscindíveis, a minha atenção agora será dada ao concreto conteúdo proposto à responsabilidade civil, considerado o propósito da comissão, segundo, novamente, está na exposição de motivos. Qual foi esse propósito? De dar primazia à função reparatória da responsabilidade civil e ao princípio da reparação integral, mas atendendo à gestão de riscos e à instauração de um equilíbrio injustamente rompido. Este foi o proposto. Mas eu acho que foi justamente o inverso. Ocorreu o esmaecimento, a diluição da função reparatória e o emergir forte de outras funções. Por exemplo, a função de punir, artigo 944-A, parágrafo 3º. Fala em sanção pecuniária de caráter pedagógico. Em prolixos, muito prolixos enunciados, fala numa indenização punitiva. Eu me recuso a dizer, gente, dano punitivo, porque isso, para mim, é um nonsense em língua portuguesa. É assim como contrato cativo. Isso não consigo compreender. Bom, mas, então, esses danos punitivos poderão considerar a vida pregressa do lesante, como se fosse o direito penal em exame de antecedentes. Ainda a função restitutória, própria ao direito restitutório, não à indenização, não à responsabilidade civil, estranho à responsabilidade civil, pois restituir é diferente de indenizar. A gente tem que ter muito cuidado com os verbos no direito, né? Incorrendo em repetição e confusão entre as fontes do dever de indenizar e do dever de restituir, porque a restituição pelo lucro do interventor, que eles resolvem agora regrar, já estava suficientemente consagrada pela cláusula geral do artigo 884 do Código Civil de 2002. Mas agora é prevista tanto no regramento nos atos unilaterais quanto na responsabilidade civil. E ainda há contradições sistemáticas, por exemplo, entre o exercício do direito de regresso previsto no artigo 942, parágrafo 2º, e no caput do artigo 945. Como bem anotou a professora Gisela Sampaio da Cruz, da UERJ, é muito, muito ruim colocar-se no mesmo instituto uma multiplicidade de funções tão importantes, preventiva, reparatória, punitiva, pois, no fundo, diz ela, isso enfraquece o instituto. E o que é ainda mais grave, porque a responsabilidade civil no nosso sistema funciona como se fosse um remédio subsidiário. Logo, um remédio subsidiário concentra várias funções, o instituto perde. Por isso, a conclusão que me parece muito acertada, ainda da professora Gisela. As novas funções sugeridas à responsabilidade civil não parecem ser um mero aperfeiçoamento do texto. Não sobrou nem um pedacinho de enunciado da regulação do Código Civil de 2002. É tudo absolutamente novo. É um corpo estranho incrustado no Código.
Mas antes, ela continua, uma tentativa de resolver questões sociais muito complexas por meio da responsabilidade civil, como se a responsabilidade civil pudesse ser o remédio para todas as mazelas humanas. Se tal proposta for aprovada, inaugurada estará a era da panresponsabilização, em que a solidariedade passará a ser a regra, não mais a exceção. E justamente esta multiplicidade de funções está a multiplicidade bastante, mas bastante confusa dos critérios para estabelecer o quantum indenizatório do dano extrapatrimonial. Tema que mereceria um cuidado extremo, dada a sistematização, a cacofonia já existente na jurisprudência a respeito do dano moral. É o artigo 944-A. No parágrafo 1º se diz: o juiz observará os seguintes critérios sem prejuízo de outros. Eu já fico pensando quais são os outros, né? Aí já abre a porta para a insegurança. Por que, então, fixar um e não outros, né? O juiz observará os critérios que ele quiser, os critérios que estão no Código Civil, mas não uns e não outros. Acresce que o parágrafo 2º comanda: no caso do inciso 2º do parágrafo anterior, isto é, para o cálculo da extensão do dano, deverá ser considerado, dentre outros, o nível de afetação em projetos de vida relativos ao trabalho, lazer, âmbito familiar ou social e o grau de ofensa ao bem jurídico. Acresce ainda um parágrafo 3º, no qual não é propriamente nenhum critério, nenhum parâmetro, não sei o que é isso. Apenas se determina que o juiz poderá incluir uma sanção pecuniária. Admitindo, apenas para argumentar, que a responsabilidade civil possa ter uma função punitiva, no mínimo o ofensor, diz a professora Gisela, tem que saber o que ele está pagando a título de indenização e o que ele está pagando a título de pena. É o princípio da legalidade do direito penal, só que lá a pena vem antes, aqui a pena vem depois. Então, não existe isso, que no direito penal não pode ter pena sem que a lei anterior o preveja, aqui é o contrário. Bom, imagina a situação em que, já considerada a natureza do bem jurídico violado, parágrafo 1º, a indenização seja estabelecida considerando o grau de ofensa ao bem jurídico, parágrafo 2º, e a natureza da afetação ao projeto de vida, também parágrafo 2º, sendo esse valor ainda aumentado por uma sanção pecuniária pedagógica, e mais ainda, acrescida de um outro montante relativo à gravidade da falta, porque o parágrafo 4 estatui: o acréscimo a que se refere o parágrafo 3º será proporcional à gravidade da falta e poderá ser agravado até o quádruplo dos danos fixados com base nos critérios dos parágrafos 1º e 2º, considerando-se a condição econômica do ofensor e a reiteração da conduta ou atividade danosa a ser demonstrada nos autos do protesto. Como diz a professora Gisela, aí haveria não apenas um bis in idem, né, vedado até no mais rígido direito penal, mas um quadri in idem, ou, se quisermos, um tetra in idem. Não é? A desmedida extensão dada ao dever de indenizar não se resume ao dano extrapatrimonial. Mais preocupante ainda, no meu modo de ver, é a regra proposta ao caput do artigo 927, como segue: aquele que causar dano a outro fica obrigado a repará-lo. Só isso. Não é aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem. Bastou causar um dano. Eu me separo do meu marido, ele fica realmente muito penalizado. Né? Eu respondo. O empregador, segundo a CLT, demite o seu empregado pagando todas as verbas rescisórias. Causou um dano, o sujeito ficou desempregado, é pai de família, paga a responsabilidade civil, além das verbas rescisórias. Veja, basta o dano. Nós causamos danos lícitos nos outros. Enfim, parece-me paradoxal responsabilizar de forma geral aquele que atua de modo conforme ao direito. Nós podemos causar um dano agindo rigorosamente de acordo com o direito e seremos penalizados por isso. Quando ocorre essa responsabilização, por exemplo, na lei da responsabilidade por imissão ou intromissão permitida, é preciso que a lei
preveja a hipótese específica. Nós conhecemos a responsabilidade por ato lícito no atual sistema, mas são hipóteses topicamente previstas na lei, com todo o cuidado, não é? A responsabilidade por ato lícito ela é sempre excepcional, ela precisa ser topicamente recortada. Me parece um verdadeiro absurdo que agir conforme ao direito, rigorosamente conforme ao direito, resulte na obrigação de pagar perdas e danos, salvo nas hipóteses em que a lei preveja, evidentemente, não é? E a preocupação ainda aumenta quando combinada essa regra 927, já por si completamente ilimitada, com as hipóteses também previstas, eu não vou entrar porque já ultrapassei meu tempo, com a flexibilização do nexo causal, já referi o problema da causalidade estatística, né, o que me parece que é também uma contradição em términos, porque falar em ou é causa ou é a probabilidade, são duas coisas logicamente distintas, né? Preciso ter uma mente minimamente analítica. E outra contradição é o dano indireto. Dano indireto será, se aprovado, será ressarcível. O que é o dano direto? Eu conheço umas 5 monografias, cada uma diferente da outra, só para dizer o que é dano indireto. E qual o dano indireto e por que o dano direto, isso não foi explicado, não é? E ainda com a ampliação da coautoria e a ampliação dos danos indenizáveis, que são outras matérias. Vejam que a era da pan-responsabilização chegou, né? E essa preocupação realmente se torna muito, muito maior quando se sabe que tão graves regras com repercussões tão violentas na vida de todos nós, foram aprovadas por aclamação em menos de 1 minuto, inclusive por membros da comissão que haviam recebido o texto final na noite de véspera, como está no link, quem quiser examinar. Bom, chegamos ao fim. Para analisar integralmente o capítulo da responsabilidade civil no anteprojeto, eu precisaria de alguns anos. E alguns anos não para falar, alguns anos para melhor estudar, refletir sobre as consequências dessas mudanças tão radicais, nas modificações propostas, nas oportunidades perdidas, por exemplo, o anteprojeto poderia ter melhor delimitado as fronteiras entre a ilicitude e a culpa, que são tão confundidas no comum dos casos, né, lamentavelmente, e continuam a ser confundidas no anteprojeto. Mas eu creio que, a essa altura, eu já posso responder à pergunta que encima este seminário. O que está em jogo, meus amigos, é o próprio Instituto da Responsabilidade Civil, são suas funções. O que está em jogo, minhas amigas, é a certeza, a coerência, a ordenação do direito, a segurança dos seus destinatários. E assim ocorre porque, ao fazer este anteprojeto, ao fazer tábula rasa de 2.000 anos de construção conceitual da responsabilidade civil, introduzindo conceitos da linguagem comum, ao se afastar das lições da experiência, que é essa mestra maior do direito civil, para fazer deste capítulo da responsabilidade civil um verdadeiro laboratório de teorias diversas, não é? Nós não estamos andando bem. E eu concluo assim, aderindo integralmente à recomendação do professor Menezes Cordeiro na análise que fez a esse capítulo. Na minha terra, disse ele elegantemente, eu sugeriria que a parte da responsabilidade civil fosse retirada do universo da reforma, se esta for considerada premente e dever prosseguir. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. A alegria de tê-la aqui é, de certa forma, mitigada pela melancolia, né, com o prognóstico que nós temos pelo projeto, pelo anteprojeto. Mas, felizmente, nós temos aqui a oportunidade de chamar a atenção para esses pontos e contar com a presença da senhora, que traz luz para o debate. Eu vou passar a palavra agora ao professor Fábio Martins, que é presidente do Instituto de Direito Privado, graduado
e doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em... Agora vou me valer aqui da minha... Direito Civil, em Sistema Jurídico Romanístico, Unificação do Direito e Direito da Integração pela Università degli Studi di Roma Tor Vergata, advogado em São Paulo. Também quero renovar meus agradecimentos e está com você a palavra, Fábio. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a minha felicidade de estar aqui na casa de Afonso Pena e destacar desde já também a minha admiração por muitos professores que aqui lecionaram e muitos professores que ainda aqui lecionam. Vou deixar de citá-los para não correr o risco de me esquecer de algum, mas vou fazer referências a alguns deles aqui ao longo da minha fala. Também quero destacar o meu agradecimento a todos os organizadores desse evento e também ressaltar que, na qualidade de presidente do Instituto do Direito Privado, cumprimento meu colega Henrique, também aqui presidente do IBRADEMP, é um motivo de grande orgulho a gente tentar encurtar essas distâncias e trazer esse diálogo aqui com todas as colegas e com todos os colegas mineiros. E, por fim, fazer uma ressalva que, no meu entendimento, seria desnecessária, mas em tempos de polarização, até nas discussões de código, é importante destacar que eu venho falar sobre ideias. Eu não ataco pessoas, eu não estou falando também como Instituto de Direito Privado. Eu estou falando como uma pessoa, como um professor de responsabilidade civil que tem diante dos olhos um anteprojeto em matéria de responsabilidade civil que, para dizer o mínimo, me preocupa. E me preocupa, não vou nem tratar de questões quantitativas, mas quem teve a curiosidade de ver, o título da responsabilidade civil vai do artigo 927 ao artigo 954. Todos, absolutamente todos os artigos foram alterados. Eu vou dizer mais, é mais do que isso. Houve artigos que foram incluídos naquela utilização de letras. Então, se a gente buscar só os 28 artigos ali, tem mais de 40 modificações. Então, a gente tem um novo arcabouço do título de responsabilidade civil. Lógico que o sistema de responsabilidade civil no Código como um todo, ele pega dispositivos de outras áreas, mas em termos quantitativos, é esse o número que nós temos. Para fins de exposição, e considerando o meu tempo aqui de 15 minutos, eu vou dividir essa minha breve intervenção e mais um comentário ao que a professora falou, em basicamente 3 etapas. Numa primeira, eu me proponho a traçar algumas premissas e alguns dados aqui do cenário em que se discute essa matéria. Um segundo, com reflexões propriamente ditas sobre o anteprojeto em matéria de responsabilidade civil. E, por fim, num terceiro momento, reflexões de cunho geral, numa que eu acho uma tentativa de resgate da tradição jurídica brasileira. Até aproveitando para partir de um exemplo, e depois eu traço aqui a primeira parte em si, um grandíssimo jurista que é desvalorizado pela cultura jurídica brasileira e que é muito mais valorizado na Itália, né, Helena? O Teixeira de Freitas, que muita gente não estuda, e a professora recentemente publicou uma obra coletiva reforçando a importância dos estudos, reforçando a importância dessa volta às bases para que a gente construa um arcabouço teórico forte. Como dizia o professor Menezes Cordeiro quando esteve aqui no Brasil, o direito é uma ciência humana, a gente não tem um laboratório. O nosso laboratório ou é a história ou é o direito comparado. Em primeiro lugar, a gente está menosprezando a nossa história e a gente perde muito ao fazer isso. E, em segundo lugar, eu acho que a gente está supervalorizando, em muitos casos, o direito estrangeiro e tentando a importação de alguns conceitos que não me parecem adequados, pelo menos para a realidade brasileira. E, pior do que isso, simplificações de ideias do direito estrangeiro, que não são como muitas vezes nos contam aqui no Brasil. Dito isso, passo para a minha primeira parte de exposição e queria destacar que o Código Civil, como todos sabem, regula a vida de todos os indivíduos, até antes da gente nascer e até depois da nossa morte. E eu acho que tem um ponto aqui
que é importante destacar, e a professora já trouxe na sua exposição, e aí faço o primeiro link, essa discussão da extrapolação do raciocínio do código total para um código central. Tem um dos pontos aqui que eu sei que o tema é responsabilidade civil, mas que me incomoda sobremaneira, que é a criação do livro de direito digital, né? Uma matéria que deve, no meu entendimento, ser tratada em lei especial, inclusive tem discussões para a regulamentação de inteligência artificial, e não no âmbito de um código, muito menos no âmbito tão geral. Segunda parte, ainda dentro desse primeiro item, a responsabilidade civil é, de longe, o campo do direito civil que mais regula a conduta das pessoas. Então, assim, 24 horas nós estamos passíveis aí de toda a regulamentação da responsabilidade civil. Como a professora trouxe ali, ao dirigir um carro, você tem as regras da responsabilidade civil pairando sobre você. Quando você sai com seus filhos para passear, tem menores ali pelos quais nós somos responsáveis. Eu sempre corro um risco muito maior quando estou com meu filho mais velho, mas é a responsabilidade civil ali também regulando o nosso dia a dia. Então, nós estamos tratando de uma discussão de dispositivos que afetam diretamente a vida de todos. E o pior, nós temos um contexto, e aqui eu começo a dar um destaque, principalmente para as discussões de dano extrapatrimonial, que é nesse bojo do dano extrapatrimonial que se discute a indenização até o quádruplo do valor devido. Nós temos uma população que, muitas das vezes, me parece hipersensível. E um exercício maravilhoso para você fazer isso é explicar porque, em todo caso judicial, você explicar para um cliente estrangeiro porque que, em todo caso, tem dano moral. Descumpriu um contrato, tem dano moral. Sofreu um atraso, tem dano... Tudo tem dano moral no Brasil. A professora Judite tem um artigo muito interessante do dano moral à brasileira, num livro em homenagem ao professor Miguel. E aí, isso tudo vem numa bomba que nós temos no Brasil mais de 1.900 cursos de direito. Então, nós temos, além disso, dentro do judiciário brasileiro, em 2023, 84 milhões de processos tramitando. Então, a gente tem uma fórmula explosiva de insegurança jurídica e de judicialização. Danos aos borbotões, um exército de advogados, o que desemboca em quê? Em um judiciário atolado. Então, além de todos os aspectos da discussão que eu vou passar a ter sobre aqui temas específicos da responsabilidade civil, não tem como a gente não guardar isso e não entender isso como um modelo que gera insegurança jurídica e litigiosidade. E, por fim, quero dizer aqui, eu sou apaixonado pela responsabilidade civil. Eu não sou contra a responsabilidade civil. Eu só não acho que a responsabilidade civil seja a resposta para todos os problemas que a gente tenha no ordenamento. Então, eu venho aqui falar do tema de que eu mais gosto, mas eu acho que ela não tem que sofrer essa expansão tão grande como está sendo proposta no contexto do anteprojeto. E, com isso, eu passo para a segunda parte da minha exposição. Partindo do que foi dito pela própria Subcomissão de Responsabilidade Civil, quando traz que vão ser feitas, e é uma proposta, e aqui aspas, de pequenas alterações. Só que quando a gente traz e faz uma análise analítica disso, o que, no meu entendimento, está existindo é uma ruptura dos pressupostos da responsabilidade civil no direito brasileiro. E eu passo a dar exemplos agora para tentar comprovar o que eu estou querendo dizer. Vamos pensar aqui nos pressupostos da responsabilidade subjetiva. Primeiro ponto que a gente tem que traçar é a discussão da ação ou omissão culposa do agente do dano. E aí eu vou trazer um exemplo aqui do Código, que todas as vezes que a gente fala sobre eles, especialmente com magistrados, causa espécie. A proposta do artigo 953-A é a seguinte: o membro da advocacia, e eu sou advogado também, tá? Então eu adoro a responsabilidade civil e sou advogado também, mas o que foi feito? O membro da advocacia pública ou privada será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções e atividades profissionais. Em termos práticos, se o advogado perdeu o prazo porque foi negligente, imprudente, imperito, se esse artigo for aprovado, perda de prazo não dá mais margem à responsabilidade de advogado. O advogado só vai responder quando dolosamente agir.
Tratando aqui para alguns exemplos de dano, o que a gente vai ter no direito brasileiro, no 944A, ao qual a professora fez menção, um quator em idem. Então, não importa, você pode ter uma punição extrapatrimonial multiplicada por 4. E aqui tem uma discussão que eu acho que é importante. Não podemos esquecer, e aqui repete-se sempre, e eu acho que esse também é um novo problema, mas isso a gente deixa para amanhã, quando tiver no TJ, está acontecendo uma tentativa de consumerização, na minha visão, do Código Civil. Porque essa proposta, e aí, professora, eu vou falar a função punitiva, para não falar mais em danos punitivos, ou os punitive damages, como gostam, ele foi brecado numa proposta de reforma do Código de Defesa do Consumidor. Então, e aí agora, 4 também. Então agora voltam para cá para tentar novamente incluir isso aqui dentro do contexto do Código Civil. E aí os exemplos que são dados, por exemplo, são de atrasos de voos. Mas tudo bem, mas e se isso tiver algum problema? E a resposta para isso, no meu entendimento, por exemplo, temos agências regulatórias para isso. Temos agências regulatórias com poder sancionador. Esse não é um entendimento só meu. Usa-se muito indevidamente a doutrina italiana. A doutrina italiana também tem uma resposta parecida com essa. Outro exemplo, dano indireto. Dano indireto, pessoal, não tem explicação. Não tem explicação na proposta de reforma. Não sei de onde vem essa fonte de uma inclusão de uma palavra ali de dano indireto, de novo, que está em antinomia com o 403. E aqui continua. No 947, a previsão agora é de restituir o lesado ao estado anterior ao fato danoso. Então, a discussão de uma hipótese, uma simples hipótese de uma batida de trânsito com um taxista, você tem que repor esse taxista para o momento anterior ao fato danoso, e não ao estado em que ele deveria estar se não tivesse acontecido esse fato danoso, por exemplo, com a discussão de lucros cessantes. Discussões várias aqui. Nexo de causalidade, como a professora já falou, então eu não vou repetir. Discussão de nexo causal probabilístico. Discussão aqui dentro da ponderação de critérios de imputação, a discussão do 936A. O proprietário ou o guardião será responsável, independentemente de culpa, pelo dano causado pela coisa, salvo se demonstrado que ela foi usada contra a sua vontade. Então, eu vou chegar em casa hoje para o Antônio, meu filho de 8 anos, hoje não, amanhã, 8 anos, eu vou dizer, filho, pode quebrar aí, papai não vai ser mais responsável não, porque você fez isso contra a minha vontade. Eu falei, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ele fez, se eu provar que foi contra a minha vontade, está tudo resolvido na questão, por exemplo, da discussão de uma responsabilidade por incapaz. E aí, dentro da responsabilidade agora objetiva, e aqui é muito complexo, porque, além de tudo, no 927B, além de todos esses pontos que a professora traçou, de atividade essencialmente perigosa, a gente vai ter também uma categorização, uma classificação do risco pela atividade que vai ser feita pelo poder público ou por uma agência regulatória. Então, se as agências regulatórias não estão dando conta nem do que elas têm que fazer, estão criando novas atribuições nessa classificação de risco, o que me causa aqui grande espécie. E aí, um tema até que eu cheguei a trocar ideia com a Júlia e com o Edgar, que me honram aqui também com a presença, junto com a minha querida diretora Helena, a discussão da tutela preventiva do ilícito, que é uma discussão aí que tem uma dificuldade bastante grande de compreensão, até nessa cacofonia a qual a professora fazia referência. O artigo 497, parágrafo único, já prevê expressamente que, para a concessão de tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração de ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Então, a gente já tem uma tutela inibitória pro ilícito, que não quer se confundir com essa tutela preventiva da responsabilidade. A mesma disposição no artigo 12 do Código Civil, quando trata da lesão ou ameaça a direito de personalidade, porque o potencial lesado pode exigir que se cesse essa ameaça. Então, aqui, o que eu tentei mostrar, a gente poderia ter vários outros exemplos, e vou respeitar aqui o meu tempo que me foi indicado, a gente tem uma ruptura dos pressupostos da responsabilidade civil. Então, era isso também que a gente discutia com o professor
Menezes Cordeiro, quando ele esteve no Brasil, de um código novíssimo, de um código que aí também teve lá atrás, nas primeiras jornadas, com o saudoso ministro Rui Rosado de Aguiar, uma moção de aplauso, a ser louvado o que vinha sendo posto dentro do código, que não eram tantas alterações. E, com isso, eu passo para a parte final da minha fala, para destacar a importância de olharmos os bons professores de direito civil, porque eu acho que nisso a gente está passando por uma grande crise, uma grave crise. A professora Judite mencionou Moreira Alves, a professora Judite mencionou Clóvis do Couto e Silva, que é o seu professor, e ela trouxe o direito civil brasileiro em perspectiva histórica e função de futuro. Vou ler um trecho, eu não vou dizer de quem é, mas depois eu dou os créditos. Por favor, só escutem e eu digo de quem é. Uma pessoa se referindo ao seu professor. Nada escapou à sua arguta percepção. Recebia o novo com empatia, mas não com subserviência. Não foi reacionário, nem novidadeiro. Jamais abdicou do humanismo e nunca rompeu com as raízes romano-cristãs do direito civil. Soube captar os sinais do seu tempo, sem cortar a escuta do passado. Ninguém está fechando os olhos para o que está para frente, a gente só não pode tapar os ouvidos para o passado. E conclui, por isso, sua obra descreve uma linha, onde não há lapsos nem soluços, senão antes unidade e ascensão. Vocês não falem. Alguém sabe quem falou isso aqui? E se referindo a quem? Vocês precisam saber, porque eles são daqui. É o professor Vilela se referindo ao seu maestro, Caio Mário. Ele estava aqui, ele não estava longe, ele estava do lado de vocês. Então, leiam-os. Hoje de manhã, no almoço, a gente discutia sobre a pobreza de muitos manuais de hoje e a riqueza do que se tinha. E aqui vou traçar um outro ponto importante. Vilela atribuía, uma outra citação, a importância da obra de Caio Mário da Silva Pereira, a sua atitude em relação ao passado e ao presente. Comportamento análogo ao que identificamos em nosso professor, e aqui se referindo ao professor Vilela, que sempre se portou com abertura e curiosidade em relação ao novo, sem abrir mão do juízo crítico, exercido com elegância, seriedade e, sobretudo, com autonomia. Esse é um trecho escrito pela Helena, num livro em que eles recolheram. Então, aos mais jovens, não dá nem para dizer, vou ter que ir na biblioteca, tirar... Não, não tem. Tem um livro novinho, da capa preta, bonito, que eles escreveram. Tem 3 aqui, e além deles, a Juliana de Faria também. Então, assim, o trabalho está aí. Basta vocês lerem. Não precisa ir longe. Não estou dizendo para a gente deixar de olhar o direito estrangeiro, não estou dizendo para a gente deixar de olhar outras coisas. E só para mencionar um dos artigos brilhantes do professor que está nesse livro, agora eu posso errar uma palavra ou outra, mas é uma discussão, o título do artigo é Para além do lucro e do dano, os efeitos benéficos do risco. Texto de 4 páginas, mas de uma riqueza gigante, porque tenta-se criar uma pecha contra o risco, e ele traz que esse risco é um risco que pode ser muito benéfico a essa realidade. E aí eu concluo, puxando um trecho que a professora trouxe, e aí eu passei 3 minutos, Edgar, peço desculpa, como a professora trouxe agora na sua exposição, como se ela pudesse ser o remédio para todas as, como se a responsabilidade civil pudesse ser o remédio para todas as mazelas humanas. E, de novo, um apaixonado pelo direito, pela responsabilidade civil, vai trazer a velha frase de Paracelso: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu acho que a gente, se for aprovado esse anteprojeto, a dose é muito forte e pode trazer efeitos muito piores do que o que a gente já tem hoje. E por melhor que seja a intenção da subcomissão, eu confesso que eu olho com medo o que pode vir pela frente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, Fábio, e que alegria, né, poder escutá-lo dizer aqui aos alunos sobre a importância dos nossos clássicos, né,
E que alegria ter aqui conosco a professora Judite, que já faz parte dos nossos clássicos, e, enfim, tendo os alunos a oportunidade de ouvi-la e de conhecê-la. A gente realmente precisa resgatar a nossa doutrina, né, o melhor dela, que é tão rica, né, e que, infelizmente, nos últimos tempos, tem sido, de alguma forma, solapada por outros interesses, né? Mas sigamos. Bom, passo a palavra, então, ao meu querido amigo, colega, professor Edgar, para que possa trazer para nós as suas reflexões sobre o anteprojeto e sobre o sistema, ou não, de responsabilidade civil por ele articulado. Senhores, boa noite a todos. É uma imensa alegria poder participar, poder compartilhar com todos esse momento. Para mim, é uma extrema honra compartilhar a mesa com a professora Judite Martins Costa, que é uma grande inspiração, e é interessante que no nosso percurso acadêmico, de repente, as pessoas que a gente leu se concretizam, se materializam, se encarnam entre nós. Para lembrar, eu lembrava, ao longo dos últimos dias, muito de um texto da professora Judite, publicado no RT, em 86, sobre a função das cláusulas gerais. Está aí. Mas não, eu que devo, até em tom de inconfidência, uma lembrança. E é sempre um crédito a ser dado, o cuidado muito grande, que para esse tema importante da distinção da professora sobre os critérios de imputação, que é um critério um tanto mais sofisticado que é um critério de culpabilidade, que aparece nos comentários ao Código Civil, muito bem guardados, na minha prateleira, sempre ao meu alcance, para aquele momento de dúvida que sempre alcança. Então, agradecer imensamente a professora Judite, ao Fábio, um querido amigo que participa conosco dessas discussões, a Helena, que tão gentilmente tem organizado esse trabalho, a Júlia, que participa conosco dessa mesa, aos demais presentes, aos professores da casa, externos, aos alunos. É uma imensa alegria, e devo, de saída, pedir desculpas pelo meu atraso. Cheguei à conclusão que, pelas máximas da experiência que se referia à professora Judite, eu tinha certeza que era às 19 horas. Mas eu ficava pensando, será que eu vou ser responsabilizado pelo caput do novo 927? Certamente, né? Então, eu fiquei preocupado com isso, porque, basicamente, o modelo de responsabilidade civil, o direito da responsabilidade civil, no que nos interessa, ele lida com essa atribuição patrimonial, mas, no final das contas, ele se preocupa com um sistema de infelicidade e de insatisfação. A responsabilidade civil, ela pretende resolver um problema de alguma coisa que deu errado e refoge à regra inicial do direito das obrigações, que afirma que o prejuízo deve ser suportado pelo dono. Então, essa atribuição que tira um equilíbrio de dizer quem sofreu o dano não deve arcar com o dano, mas um terceiro, é uma atribuição que, a alguma medida, é artificial, que lida com essa necessidade de equilibrar o sofrimento e a causação desse dano. No final das contas, o sistema de responsabilidade civil lida também com um modelo mais amplo de prevenção, que é um modelo de previsibilidade. Eu faço uma conduta, eu realizo uma conduta na medida em que eu espero que aquela minha conduta não gere responsabilidade e também o contrário. Então, esse balanceamento é sempre um balanceamento importante que, porventura, talvez o anteprojeto não consiga expressar ou não consiga concretizar na medida no que se foi posto como proposta. Porque é muito interessante, discutíamos algumas questões antes de hoje, e um dado interessante dessa imputação estatística é que não se diz quem vai fazer a estatística e de quando essa estatística vai ser feita. Porque, de repente, quando se pratica o ato, a estatística me é favorável, no momento de propositura da demanda, a estatística muda e depois ela se altera para mais ou para menos. E eu não sei se uma estatística mais desfavorável, na verdade, eu não sei o que seria uma estatística mais favorável ou menos favorável. Porque, a depender da situação, alguém vai argumentar, olha, esse dano é mais provável, você deveria ser mais prudente.
ou esse dano é mais provável, outra parte tinha uma expectativa menor. Esse equilíbrio social é o equilíbrio da responsabilidade civil ao longo dos últimos 20 ou 30 séculos. O tamanho da responsabilidade que se tenta equiparar entre o causador do dano, quem sofreu o dano, e compreender quais danos são indenizáveis e quais danos não são indenizáveis, é um processo de um equilíbrio histórico que vem sendo testado ao longo dos últimos 20 ou 30 séculos. É muito interessante que, de repente, nós voltamos a alguma tentativa de punição. Estamos aí nessa vida de medidas coercitivas atípicas como uma realidade comum em caso de inadimplemento obrigacional, que causa alguma surpresa, causa alguma perplexidade. As medidas coercitivas, que notadamente têm sido ditas como boas medidas coercitivas, na verdade, correspondem àquelas penas privativas de direito lá do direito penal. E é curioso que lá elas vêm ao final do processo, depois do trânsito em julgado, e aqui, no domínio privado, elas venham com uma medida cautelar e antecipatória. A mesma coisa em qualquer medida de prevenção de dano. Não se pode esquecer que qualquer medida liminar causa, ou impõe, ou imputa, mais adequadamente, ao seu requerente uma responsabilidade objetiva pelos danos sofridos por quem foi réu naquele processo. Então, quem é demandado pode ter também algum nível de preocupação ou algum nível de proteção em caso de incidente ou em caso de algum problema a ser descoberto. O que temos aqui, como bem acentuou a professora Judite, é que há um diagnóstico a partir do projeto. O projeto altera todos os artigos sobre responsabilidade civil. A única conclusão lógica a que se pode chegar, tendo em vista tanto a extensão quanto a profundidade da reforma proposta, é que há uma grave debilidade no sistema que está posto por quem está fazendo a proposta de reforma. Se o sistema tivesse algum mérito, e do modo como foi articulado parece que não há, é preciso reformá-lo. E aqui gera-se uma primeira contradição, uma primeira perplexidade. Se o sistema ele é tão ruim, e se o sistema ele merece uma reforma tão profunda ou tão abrangente, por que aumentar a responsabilidade civil? A mim causa uma imensa perplexidade dizer o seguinte: a responsabilidade civil não está funcionando. Qual é o remédio? Vamos aumentar a responsabilidade civil, incluindo novas funções. Me causa estranheza, porque, na verdade, isso gera uma contradição que não vai ter resposta. O que se espera dessa reforma, ou o tipo de perplexidade que está em jogo? E é interessante porque, relendo a parte da reforma com mais minúcia para hoje, algumas coisas chamaram muita atenção, e, eventualmente, interessante que, numa segunda, numa terceira leitura, alguns itens são mais destacados do que foram no primeiro momento. Meus incômodos de hoje, e eles são móveis, efetivamente os incômodos com alguns termos, eles vão variando, mas os incômodos de hoje são com o absolutamente urgentes e necessárias. É sempre uma dúvida se alguma coisa é urgente, ou o que seria o absolutamente urgente, o que é o meio urgente, é sempre um problema para a gente. E um critério de especial gravidade. É grave ou não é? E esses conceitos, na última leitura, eles me causaram algum incômodo. Porque, de fato, eu não sei exatamente o que está em jogo, como é que eu vou pensar, o que eu vou fazer, como que eu vou me organizar. Chama a atenção, e aqui são observações de critério geral de alguns pontos que refogem ao que se esperava, ao que estava sendo discutido. Um aspecto interessante é que se quer criar um grande modelo de responsabilidade preventiva, em vez de se falar na tutela do ilícito como uma técnica processual preventiva, que tem o seu sentido, tem o seu cabimento, e que está razoavelmente já instaurada no direito civil brasileiro, muito por conta das reformas processuais dos anos 90, e se coloca esse modelo de responsabilidade civil com uma grande força. Um elemento que me chama muita atenção ultimamente é que
há, em algum momento, essa função preventiva, por assim dizer, ela se reveste de dois aspectos. O primeiro deles, há uma dispensa de dolo ou culpa, nos termos do parágrafo 3º. Isso cria uma situação que me pareceu peculiar, que eu tenho uma responsabilidade, eu posso ter uma assim chamada responsabilidade preventiva de alguma coisa que no futuro pode não vir a ser responsabilidade. Porque se há uma dispensa de dolo ou culpa, no final eu estou dispensando alguma coisa, ou voltamos ao caput do 927. A responsabilidade é pelo dano, não é a responsabilidade pelo dano decorrente do ilícito. E também aqui um dado interessante, o reconhecimento de um dever de mitigação de prejuízos, quando toda a tradição global, e aqui é uma tradição não só nacional, fala em ônus de mitigar o prejuízo. Não haveria propriamente aqui um dever, mas é uma discussão sobre ônus. E a alocação categorial que se coloca aqui, e aqui é uma imensa alegria ter ouvido a professora Judite, ter ouvido o professor Fábio, porque aqui é um espaço de diálogo. E é um momento de uma alegria imensa que nós podemos conversar na mesma língua sobre as mesmas coisas. E essa troca, ela só é possível na medida em que algumas categorias sejam compartilhadas. E há uma preocupação severa em se falar em ônus de mitigar o prejuízo e não em dever de mitigar o prejuízo. A mesma forma, essa preocupação com uma indenização punitiva, em larga medida, reflete uma preocupação com o direito norte-americano que não corresponde à experiência do direito norte-americano. Eu recomendaria, a título de exemplo muito rápido, os trabalhos do professor Mark Galanter, um professor norte-americano que fala, o modelo de dano ou de indenização punitiva, fazendo a tradução adequada, ele é muito mais restrito, ele é muito menos abrangente, muito menos aplicado nos Estados Unidos do que se faz crer a partir de um anedotário que se criou a partir do tema. E um dado muito interessante, e que justamente vai na contramão da proposta que se faz no Brasil, o dano punitivo na experiência norte-americana, naqueles estados que o admitem, ele é majoritariamente um problema negocial. Ele não é um problema extrapatrimonial, o dano corporal não está em jogo. O que está em jogo na indenização punitiva é, majoritariamente, uma indenização por violação contratual. Os casos são majoritariamente de danos negociais, não de danos corporais, usando essa dicotomia que lhes é cara. E, curiosamente, no Brasil, o modelo de indenização punitiva que se propõe é um modelo de indenização punitiva extrapatrimonial. Além do 4 in idem, há um problema, que é multiplicar por 4 uma base que a gente não sabe qual é. No caso de dano patrimonial, alguns estados americanos colocam, o dano patrimonial pode ser multiplicado por 10. A indenização pelo dano patrimonial pode ser multiplicada por 10, mas é um critério. Aqui, como a indenização pelo dano extrapatrimonial ela já começa sempre muito fluida, nós vamos ter que prestar atenção ou tomar cuidado com o tipo de situação que está em jogo aqui. Mais duas observações, e seriam inúmeras aqui, são momentos de provocações, antes até da fala da Júlia, que com certeza com brilho vai encerrar essa nossa conversa, mas há 2 pontos que me chamam a atenção e que eu acho que devemos nos atentar a eles com mais cuidado. Um deles, a professora Judite já fez referência. Medir uma responsabilidade, uma indenização por responsabilidade objetiva a partir de um critério de ponderação. É interessante que o critério hoje vigente de redução dos riscos por equidade na responsabilidade subjetiva, ele é objeto de uma crítica muito severa, porque se o objetivo é reparar a vítima, seria contraditório diminuir o tamanho da reparação da vítima em virtude da culpa do ofensor, porque se há responsabilidade, a responsabilidade é pelo dano integral. E aí vale a lição de Vinay sobre esse aspecto. Deveríamos aqui fazer um pequeno à parte. O direito de responsabilidade civil no Brasil, ele é vítima de um fenômeno muito curioso. As pessoas não falam mais francês. O nosso direito de responsabilidade civil no Brasil, até os anos 70,
ele é claramente um direito francês. E, de repente, as pessoas não falam mais francês. Nós temos essa ruptura que acontece com aquele modelo, e as pessoas achando que adotamos o modelo alemão, que nem de longe se passa por isso, o que está aqui. Então, todas as nossas ponderações são ponderações de preocupação, porque há um aviso: o sistema é ruim, vamos fundar um sistema novo, e com um aviso talvez um pouco mais triste. Mesmo o sistema novo, ele vai ser aplicado pelos juízes, ele vai ser debatido na doutrina, e mesmo esse modelo de código total, com as fragilidades que podem ser facilmente identificadas, eles não vão conseguir mudar a realidade. Ou quiçá, a verdade é a seguinte: não vai acabar com a infelicidade. Esse é o nosso grande problema. O novo modelo, essa nova responsabilidade civil, ela não nos tornará mais felizes. Possivelmente nos tornará infelizes de outra maneira. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Edgar, pelas ponderações. Só não sei se eu estou muito de acordo com a ideia de que a responsabilidade civil hoje não fala francês, porque nós temos vários juristas que falam muito italiano. Hoje em dia, né, o domínio do italiano é realmente maior em detrimento do francês, né, no âmbito do conhecimento jurídico. E, não obstante isso, algumas categorias são importadas sem qualquer rigor do direito italiano, caso do dano existencial, né? Então, mas, enfim, realmente, talvez se nós conhecêssemos, e aí vale mais uma vez a advertência do professor Fábio Martins, se nós voltássemos ao passado, talvez nós tivéssemos bases mais concretas sobre as quais nós pudéssemos erigir uma eventual reforma, uma alteração mais consistente, né? Mas muito obrigada. Passo a palavra agora à Júlia, para encerrar essa noite com as suas ponderações. A Júlia, para quem não sabe, é doutoranda aqui na faculdade, como eu já mencionei, é nossa aluna, autora de uma monografia maravilhosa sobre a proliferação dos danos no direito brasileiro, cuja leitura eu recomendo vivamente. E é um prazer tê-la aqui conosco, Júlia, representando essa nossa nova geração. Bom, boa noite a todos. É uma alegria e um privilégio para mim estar nessa mesa hoje para debater esse tema tão essencial que é o anteprojeto de reforma do Código Civil. Eu acredito que a proposta desse evento cumpre com excelência essa que é a finalidade primordial da academia, né, que é justamente proporcionar o confronto de ideias, né, e o refinamento do conhecimento por meio do diálogo, do debate, da crítica e da discordância, né. Por isso, eu parabenizo a iniciativa do Instituto de Direito Privado, na pessoa do seu presidente, professor Fábio Martins, e na pessoa da professora Helena Gomes, a quem eu também agradeço o gentil convite que me foi feito e a oportunidade de estar aqui hoje. Foi a professora Helena que iniciou a construção dessa ponte entre o Instituto e a nossa Faculdade de Direito da UFMG e tornou possível recebermos hoje aqui em nossa casa o professor Fábio e a professora Judite Martins Costa, né, esse ícone inegável do direito civil, cuja obra fez e faz parte da formação de todos nós. Sintam os professores muito bem-vindos, espero que retornem outras vezes. E é uma alegria também estar ao lado aqui do professor Edgar, com quem já pude trocar muitas ideias acerca da responsabilidade civil, especialmente ao longo do meu mestrado, né? O professor Edgar foi meu professor e meu orientador, então já pudemos compartilhar aí muitas das inquietações acerca da responsabilidade civil. Bom, acho que já ficou muito claro aqui, né? Quando nós falamos dessa proposta de reforma do Código Civil, talvez um primeiro ponto que chame a atenção seja justamente a magnitude e a dimensão dessa reforma, né? Já foi mencionado, dos 53 artigos que fazem parte ali do título de responsabilidade civil e enriquecimento, 54 alterações, né? Então, de fato,
uma alteração muito significativa. Mas talvez o mais preocupante seja não as alterações do ponto de vista quantitativo, mas do ponto de vista qualitativo, né? Porque há, de fato, uma profunda alteração do sistema de responsabilidade civil, daquilo que é a espinha dorsal da responsabilidade civil, agora com uma ampla admissão e uma positivação da flexibilização de absolutamente todos os pressupostos, né, da responsabilidade civil. É tentador aqui passar por vários exemplos, mas eu vou me limitar ao dano, né? E por que o dano? Porque, verdade seja dita, né, eu acho que essa flexibilização de todos os demais pressupostos já veio sendo empreendida ao longo dos últimos séculos, ao longo das últimas décadas, né, pela doutrina e pela jurisprudência. É claro que a reforma dá um passo a mais, mas, em relação ao dano, eu acho que, até então, não se falava abertamente, né, na possibilidade de se dispensar em absoluto o dano como um dos pressupostos da responsabilidade civil, né? Mesmo diante da flexibilização doutrinária, jurisprudencial dos demais pressupostos, né, parecia que o dano remanesceria como o último dos pressupostos ali indispensáveis da responsabilidade. Inclusive, diante disso, o professor Antônio Menezes Cordeiro, já aqui citado também, já havia constatado, né, que, seja qual for o tipo de responsabilidade civil, haveria um ponto sempre presente, o dano, né? Então, o dano estaria ali, pelo menos ele, como um dos pressupostos verdadeiramente gerais da responsabilidade civil. Mas a reforma ela dá um passo a mais nessa flexibilização, né, e ela dispensa abertamente, em algumas situações, a presença do dano, né, para que se imponha aí o dever a obrigação de indenizar, né. Então, vamos ver assim, alguns exemplos, né, dessa flexibilização no que diz respeito ao dano. O primeiro deles está no artigo 944b, parágrafo 4º, que diz o seguinte, abro aspas, em casos excepcionais, de pouca expressão econômica, pode o juiz calcular o dano patrimonial por estimativa, especialmente quando a produção da prova exata do dano se revele demasiadamente difícil ou onerosa, desde que não haja dúvidas da efetiva ocorrência de danos emergentes ou de lucros cessantes, diante das máximas da experiência do julgador. Então, vemos esse dispositivo, um dispositivo repleto de conceitos indeterminados, cláusulas gerais, que permite, no final das contas, que, diante de um caso concreto, o juiz possa dispensar a prova do dano patrimonial, né? É algo que rompe com uma exigência tradicionalíssima do nosso sistema de responsabilidade civil, né? Saindo do campo do dano patrimonial, nós temos agora positivada uma categoria, se podemos chamar isso de categoria, que foi forjada pela doutrina, já acolhida pela jurisprudência, que é essa categoria dos danos extrapatrimoniais, né? Na tradição do nosso sistema, nós conhecemos o dano moral, né, mas não essa categoria de danos extrapatrimoniais. E aqui é curioso que nós podemos perceber, se vamos à exposição de motivos, né, da reforma, uma dessas incongruências que foram apontadas pela professora Judite Martins Costa. Porque no projeto, na justificação, disse que um dos eixos dessa reforma se refere à organização do sistema de danos, tendo em vista a necessidade de contenção normativa da proliferação de várias etiquetas de lesões a interesses merecedores de tutela. Mas, no mesmo parágrafo, disse abertamente que essa reforma formata o gênero do dano extrapatrimonial como uma espécie de guarda-chuva a conceder ampla tutela aos bens da personalidade. Então, a incongruência aqui é interna, né, uma contradição interna na própria justificativa, e nós vemos que, de fato, o que a reforma faz é abrir ainda mais espaço, né, para a criação jurisprudencial, doutrinária, de novos tipos de dano não patrimonial ressarcíveis, né. Bom, não fosse suficiente, já foi mencionado aqui que nós temos também agora
um dispositivo que, a meu ver, é preocupante e abre espaço para uma responsabilidade civil propriamente preventiva, né? Tivemos oportunidade de discutir a respeito. Lá no artigo 927-A, que já foi aqui citado, estabelece-se uma obrigação para todo aquele que cria uma situação de risco, né, de tomar as providências para evitar ou mitigar os danos daí advindos, né. No parágrafo 3º, disse que a tutela preventiva do ilícito é destinada a inibir a prática, a reiteração, a continuação ou agravamento de uma ação ou omissão contrária ao direito, independentemente da ocorrência do dano. E no parágrafo 4º, disse que, para a tutela preventiva dos direitos, são admissíveis todas as espécies de ações e medidas processuais capazes de propiciar a sua adequada e efetiva proteção. E a minha principal dúvida é o que esse dispositivo está fazendo no título de responsabilidade civil. Porque, como disse o professor Edgar, nós temos a tutela do ilícito e temos vários mecanismos que asseguram a tutela do ilícito. A responsabilidade civil é apenas um deles, né? Eu acho que esse dispositivo acaba por confundir as duas coisas e pretender ampliar a responsabilidade civil a ponto de fazê-la se confundir com essa tutela do ilícito, né? O que caracteriza a responsabilidade civil, né, o que está na sua essência, a responsabilidade civil, ela é um mecanismo de tutela do ilícito, ok, mas que é vocacionada a atuar apenas quando estamos diante da presença concreta de um dano. Por isso, é natural que a responsabilidade civil atue sempre ex post, né, jamais ex ante, jamais preventivamente, né. Aqui, se nós admitirmos essa responsabilidade civil preventiva e a inserção desse dispositivo nesse título, me parece que abre-se um espaço, né, para que nós passemos a admitir, e já vejo pessoas defendendo isso a partir desse dispositivo, né, uma responsabilidade civil independentemente de dano, né, o que eu tenho até dificuldade de conceber e de entender. Mas fato é que já há pessoas, a partir desse dispositivo, defendendo essa possibilidade, né. Bom, e por fim nós temos talvez a cereja do bolo, que já foi também mencionada aqui várias vezes, que é a indenização punitiva, né? Prevê-se lá a possibilidade de o juiz incluir uma sanção pecuniária de caráter pedagógico em casos de especial gravidade, né? E em quantia proporcional também à gravidade da falta. Bom, a partir desses exemplos, eu acho que se impõe aqui de forma muito clara duas constatações, né? E a partir dessas constatações, eu acho que nós conseguiremos perceber que há pelo menos a meu ver, há um paradoxo relevante nessa reforma, né? A primeira constatação há de fato uma flexibilização muito significativa de todos os pressupostos da responsabilidade civil, inclusive do dano, né? E o resultado disso é uma ampliação exagerada da responsabilidade civil. Há uma confessada tentativa de transformar a responsabilidade civil no eixo central do direito civil, né? E assim quer-se, como bem disse a professora Judite Martins Costa, que a responsabilidade civil dê conta de problemas que, a rigor, não estão no seu alcance, né? Essa é uma primeira constatação, que eu acho que é inegável, né? A segunda constatação, que muito me chamou a atenção desde o primeiro momento que eu li esse título, é a excessiva abertura, vagueza e indeterminação da legislação, né, desse sistema, se é que nós ainda podemos chamá-lo sistema, né. Há uma presença muito marcante de cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados no texto. Eu tive a curiosidade de contar, eu contei pelo menos, aqui sendo conservadora, 29, né? Muitos já foram aqui mencionados, então temos lá os meios mais adequados, as máximas de experiência, risco especial e diferenciado, módico valor, excessiva desproporção, enfim, por aí vai. E o mais curioso disso talvez seja que essas cláusulas gerais e conceitos indeterminados estão especialmente presentes em dispositivos sensíveis, como este, que positiva a indenização punitiva, né? E é aí que está, para mim, o paradoxo que eu mencionei.
Por quê? Nós temos, de um lado, um uso abundante de cláusulas gerais, conceitos indeterminados, né, uma abertura excessiva do sistema, e, de outro, nós temos uma ampliação, uma generalização da responsabilidade civil objetiva, da responsabilidade civil por ato ilícito e a admissão da função punitiva da indenização por dano moral, né? E essa combinação, ela reflete, a meu ver, um movimento, uma situação contrária ao movimento que foi feito ao longo de séculos na evolução da história da responsabilidade civil, né? Porque lá atrás, né, ainda no direito romano, a responsabilidade civil ela era marcada pela tipicidade, ela era um sistema fechado, né? Eram ressarcíveis os danos que estavam previstos ali anteriormente na lei. E nós aos poucos, né, ao longo de séculos de evolução, evoluímos no sentido de criar um sistema aberto, atípico, de responsabilidade civil, né, seguindo aí o influxo do que fez o direito francês. Outros ordenamentos não seguiram esse mesmo caminho, né, mas nós optamos por segui-lo. E, a meu ver, esse movimento só foi possível porque nós tivemos, de outro lado, duas compensações, ou duas condicionantes, né? A primeira delas, justamente o estabelecimento de pressupostos firmes, né, que fossem capazes de confinar, em alguma medida, o alcance da responsabilidade civil. E a segunda delas, justamente, também, uma construção progressiva, né, da separação entre pena e reparação, entre responsabilidade penal e responsabilidade civil, né? Mas, como nós vimos aqui, a reforma, nos moldes em que foi aqui formatada, acaba por fazer ruir essas duas condicionantes, de um lado. E, de outro lado, ela abre de forma ainda mais ampla, ainda mais marcante, o sistema de responsabilidade civil, né? Generaliza a responsabilidade por ato ilícito, a responsabilidade objetiva, né? E aí está o paradoxo de que eu falei, né? A meu ver, isso representa um retrocesso muito significativo, né, na história da responsabilidade civil, ao transformarmos a responsabilidade civil em um direito sancionador, e, mais do que isso, em um direito sancionador baseado em cláusulas gerais, né? A meu ver, essas são realidades incompatíveis em um Estado de Direito, né? Porque em um Estado de Direito, a gente tem que lembrar, pressupõe-se a existência de normas gerais e abstratas, claras, previamente conhecíveis por todos, né? E a garantia de que o Estado não interferirá na esfera de liberdade individual, senão nas hipóteses previamente previstas em lei, né? E é justamente por isso que nós temos um regime jurídico absolutamente diverso para a responsabilidade penal e para a responsabilidade civil. E aí, como já disseram aqui os demais professores, no âmbito da responsabilidade penal, nós ainda temos, né, lá no Código Penal, nós ainda temos algumas garantias, justamente em vista da gravidade, né, da imputação de uma pena, né, que representa um cerceamento à liberdade do indivíduo, né? Então, nós temos aí uma atenção ao princípio da legalidade de forma estrita, né, à tipicidade, né? Nós temos a dosimetria da pena com base em critérios objetivos, né? Nada disso está presente aqui na reforma do Código Civil. Na verdade, aqui nós admitimos, né, ao positivarmos essa responsabilidade punitiva, nós admitimos que o juiz possa estabelecer uma sanção pecuniária, ou seja, uma multa, em casos de especial gravidade, né, e em quantia proporcional à gravidade da falta, né? Bom, eu acho que em toda a história da responsabilidade civil, talvez o seu maior desafio tenha sido selecionar os danos que justificavam a atuação do mecanismo ressarcitório, né? E por quê? Porque a responsabilidade civil, ela impõe limites à liberdade de ação, né? O próprio professor Menezes, já muitas vezes citado aqui, diz muito claramente que, ao determinar os critérios de imputação do dever de indenizar o dano, a responsabilidade civil estabelece uma fronteira entre a área do proibido e a área do permitido, né? Então, ela joga com a esfera de liberdade das pessoas, né? E aí, diante disso tudo, eu acho que se impõe aqui, pelo menos a meu ver, 3 conclusões, né? A primeira delas
é de que o direito civil, sendo o reduto da liberdade individual, deveria resistir ao fascínio do punitivismo, que, longe de ser uma panaceia, né, é um atributo que a história reservou ao direito sancionador. E eu penso que a responsabilidade civil não deveria ter este caráter punitivo, essa função punitiva. Mas, se acaso tiver, ao menos que se observem os princípios que hoje servem e informam o direito penal. Né? Então, legalidade, tipicidade, individualização da conduta, individualização da pena e a dosimetria da pena com base em critérios objetivos. A segunda conclusão seria de que a responsabilidade civil, por, como disse, jogar com a esfera de liberdade das pessoas, ela deve estabelecer com muita clareza os seus pressupostos, né? Garantir uma integridade do sistema, a coerência do sistema e aceitar que ela tem de se confinar em um determinado espaço de atuação, sem pretender aí, exceder os seus limites e servir de solução para todos os problemas, não só do direito, mas talvez do mundo e da vida mesmo. Né? E, para isso, aqui seria a minha terceira conclusão, parece, a mim, pelo menos, ser muito necessário nós termos cuidado com a vaguez e a indeterminação da legislação, né, e com o espaço de discricionariedade que nós deixamos ao julgador, especialmente quando falamos aqui de responsabilidade civil. Né, o que me faz, talvez ter a ousadia de sugerir aqui, que nós deveríamos tentar evitar, tanto quanto possível, o uso de cláusulas gerais, conceitos indeterminados, ao menos neste ramo do direito. Né? Então, diante disso tudo, eu acho que a minha conclusão final, eu não poderia estar mais de acordo com a conclusão da professora Judite Martins Costa e do professor Antônio Menezes Cordeiro. Né? Eu acho que, de fato, não vejo ganhos, né, com o avanço dessa reforma, ao menos no que diz respeito aqui ao título da responsabilidade civil. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Júlia. Excelente exposição. E eu acho que todos nós aqui estamos bem alinhados. Né? Infelizmente, né, de uma maneira melancólica, nós encerramos essa noite de hoje, os trabalhos, mas com a esperança de que, fomentando o debate, nós possamos promover, né, de forma responsável, se for o caso, as alterações que eventualmente caibam dentro do Código, mas não da forma como tem sido feito aqui no ordenamento jurídico brasileiro, pelo menos, né, com esse anteprojeto. Então, muito obrigada a todos. Eu declaro encerrada a sessão. Ah, claro, pois não, fica à vontade. Então, um minuto. Muito obrigada pela pergunta e, enfim, pelas considerações todas. Eu vou começar pelo fim. Eu temo que seja aprovado. Por uma série de razões, mas nenhuma jurídica, mas vão ser razões de convergência de ordem política e aprovado de maneira até pior, se é possível, do que está. Porque nós temos, isso é uma constatação, o nosso Congresso, legislatura, vai baixando de nível. Né? Então, em termos de debate, como já tivemos em outros no passado sobre leis, a considerar o que eu tenho visto em leis mais recentes, por exemplo, acompanhei a tramitação da Lei da Liberdade Econômica, né? E realmente aí foi preciso um esforço até muito grande para retirar coisas que estavam lá, mas em termos de debate não houve nada.
Era por aclamação, como foi, aliás, com essa própria comissão. Quanto ao Código Cidadão, a sua pergunta é muito interessante, porque talvez até tenha sido a pretensão, não é, dizer assim, um código que fale a linguagem de mesa de bar, porque no fundo é isso, não é? Vamos deixar a linguagem jurídica uma coisa muito erudita, muito hermética. Bom, mas, vamos dizer, não acho que isso aconteceu com a Constituição. Eu acho que a Constituição estava animada por outros valores de cidadania que não o do populismo. Eu diria que esse seria um código do populismo, não do cidadão. E nisso é uma diferença muito grande da Constituição, porque tive a ocasião de acompanhar também o processo constituinte, enfim, e na altura, todo o discurso, e mesmo que, enfim, algumas das regras na Constituição hoje nos pareçam inadequadas, nós vínhamos no fim de um período de ditadura, não é? A ênfase estava realmente nas liberdades civis, nos direitos do cidadão e da cidadã. Não se falava em cidadã, hoje a gente fala, né, infelizmente. Mas eu acho que esse código, a preocupação não é cidadã, é populista. E nisso eu vejo uma diferença muito grande. Obrigada pela sua pergunta. Bom, então, por par condicio, né, alguém mais gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Se tem mais alguém que gostaria de fazer uma intervenção? Bom, então, não havendo interessados, eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigada, boa noite.